A profecia da cartomante se cumpriu de um jeito inesperado. Desde que Clara pisou em sua cidade natal, uma sensação estranha a envolveu, como se o ar estivesse carregado de segredos mal enterrados. O céu cinzento, pesando sobre os telhados antigos, parecia uma capa de tristeza que agora acompanhava cada passo seu. A notícia da morte repentina de sua mãe a trouxe de volta, mas não apenas com a dor da perda. A atmosfera estava tensa, as ruas que um dia haviam sido familiares estavam repletas de olhares curiosos e sussurros. Todos sabiam, mas ninguém falava. Na casa da família, as paredes sussurravam memórias e segredos. Clara se sentia uma intrusa no lugar que um dia foi seu lar. Ela caminhou lentamente pelos corredores, tocando cada objeto como se pudesse captar a essência do que um dia fora sua vida ali. Foi no quartinho ao fundo, coberto de poeira e sombras, que encontrou um diário encadernado em couro desgastado. O cheiro de papel envelhecido a atingiu como um golpe. Dentro, milhares de palavras escritas à mão revelavam não apenas a vida da mãe, mas um legado obscuro. As páginas estavam repletas de nomes, datas e relatos de uma antiga guerra que devastou a região. A cada palavra que lia, o coração de Clara acelerava. Uma conexão inesperada entre sua família e a história da cidade se formava diante dela. Os sonhos da mãe, os fantasmas do passado, tudo começava a fazer sentido, ou não. Clara sentiu um arrepio ao perceber que havia algo mais, algo que suas mãos tremiam ao tocar. Um nome repetido, um aviso: cuidado com aqueles que querem manter a verdade escondida. No fundo, Clara sabia que seu pai, um homem distante, escondia seus próprios segredos. Ele mal a reconheceu quando chegou, seus olhos estavam absortos em algum lugar longe. Clara hesitou em abordá-lo, as palavras emperradas na garganta. Como poderia explicar que estava começando a descobrir um mundo que ele parecia querer enterrar, mas os espíritos que a cercavam eram insistentes. À noite, ouvia sussurros, as vozes do passado clamando por justiça e revelação. Enquanto as páginas do diário se revelavam, a sombra da dúvida crescia. A morte de sua mãe parecia desconectada do que haviam sempre dito. Um acidente? Ou algo mais sinistro, uma peça de um jogo cujos jogadores Clara mal podia entender. Com cada nova descoberta, sua vida se tornava mais perigosa. Ela sentiu uma pressão crescente, como se estivesse sendo observada, como se sua busca pela verdade pudesse custar mais do que estava disposta a pagar. Assim, em um momento de desespero, Clara se viu diante de um dilema. Deveria proteger a memória da mãe, guardando os segredos que ainda pululavam na escuridão, ou expor a verdade às pessoas da cidade, sabendo dos riscos? O que fazer quando a linha entre amor e traição se torna tão tênue? Ela não podia ignorar aquilo que agora a consumia, e foi nesse momento que a traição se revelou. Uma pessoa que ela julgava ser um amigo, alguém que apoiava sua busca, estava na verdade ligada a um plano muito mais sombrio. Qual o preço que Clara pagaria por suas perguntas? Quão longe estava disposta a ir para libertar a cidade de suas sombras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto Clara lutava para processar a traição do amigo, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto e repentino ecoou pela casa antiga, como se as paredes se quisessem desabar. O coração dela disparou. O diário escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque perturbador. Ela correu para a janela, que havia se estilhaçado em 1000 pedaços. O céu estava escurecendo rapidamente, como se o sol tivesse decidido se esconder. As nuvens carregadas pareciam ameaçar algo muito mais do que uma simples tempestade. Através dos cacos de vidro, ela viu uma figura se aproximando. Era sua amiga de infância, Sofia, com um olhar descompassado, quase aterrorizado. Clara sentiu uma onda de alívio e preocupação ao mesmo tempo. O que teria acontecido com ela para estar assim? Sofia se aproximou, o rosto pálido como um lençol, e gritou: "Clara, você tem que ver isso. É urgente." A pressa no tom de Sofia fez Clara sentir um frio na espinha. Com um gesto apressado, ela pegou o diário e correu atrás de Sofia, que já havia saído da casa. Clara seguiu até o centro da cidade, onde uma multidão se aglomerava em frente ao velho cemitério. Sem dúvida, a notícia da morte de sua mãe tinha espalhado como fogo em palha seca. Quando chegaram, o que Clara
Viu-a deixou sem palavras. Uma vigília improvisada tinha sido montada em frente ao portão. As pessoas sussurravam, suas expressões misturadas entre preocupação e raiva. O corpo dela não foi encontrado, comentou uma mulher conhecida, com lágrimas brotando nos olhos. É tudo muito estranho, algo não encaixa. Clara sentiu seu estômago revirar. Não era apenas uma tragédia, havia algo muito mais profundo. Por que não encontraram o corpo? Clara murmurou, mas a pergunta mal saiu de seus lábios. Naquele momento, uma sirene cortou o ar e um carro da polícia encostou com um rangido aterrador. Os oficiais desceram, seus rostos rígidos e sérios. Precisamos de todos para a área atrás do cemitério. É uma questão de segurança, declarou um deles, e a multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Clara trocou olhares inquietos com Sofia, que parecia perdida em pensamentos. O que poderia estar acontecendo? Com o coração acelerado, Clara decidiu seguir o grupo. A pressão nas têmporas aumentava. Ela precisava saber a verdade. Quando chegaram à parte de trás do cemitério, o ar estava pesado, impregnado de um sentimento inexplicável. Os policiais estavam encurralando uma área coberta por cordas, e algo prateado chamou a atenção de Clara entre as folhas. Um colar, o colar que sua mãe sempre usava. Isso não pode ser, Clara sussurrou, um nó se formando em sua garganta. A polícia encontra o colar dela e ela ainda está morta. Uma das policiais a viu e seus olhos se estreitaram. Você é a filha da vítima? Clara sentiu o coração pulsando em seu peito. Precisamos conversar, há mais coisas a considerar. Pode ser que a sua mãe estivesse envolvida em algo maior. A revelação atingiu como um soco. Havia um mundo sombrio sob a superfície da cidade. Clara sentiu a adrenalina subir, mas ao mesmo tempo uma sensação abafadora de desespero. Sua vida começava a se desmontar. Até onde ia a teia de mentiras que sua mãe pode ter tecido? Como um fio puxado, tudo poderia desmoronar. Enquanto os gritos e murmúrios aumentavam ao redor, Clara percebeu a verdade. Ela estava prestes a mergulhar em um abismo que não poderia ser desfeito. Seria ela capaz de descobrir a verdade sem se perder completamente? E quem poderia ser confiável agora, com tantos segredos ameaçando engoli-la? A vida na cidade nunca mais seria a mesma e Clara estava no centro de tudo. Clara estava paralisada. O colar de sua mãe brilhava em meio àquelas folhas secas. Agora tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ecoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava e por que aquele colar estava ali. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase se perdendo em meio aos sussurros do povo. Sofia, ao seu lado, a expressão carregada de preocupação, tocou seu braço, tentando confortá-la. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar. Com um movimento rápido, Clara virou-se para a direção da confusão. No centro da multidão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro, Clara gritou, o coração disparando de maneira estranha. Pedro, seu amigo de infância, estava sendo empurrado e cercado por policiais. Algo estava errado. Ele estava pálido, olhos arregalados e perdidos. Aferrou-se ao medo. Pedro sempre foi aquele que tinha as respostas, até que ele desapareceu sem deixar rastros há algumas semanas. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre sabia de coisas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Mas antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se. Não é seguro aqui. A multidão balançou, uma onda de pessoas seguindo em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele a viu e mesmo de longe fez um gesto estranho, um sinal. Clara franziu a sobrancelha. Algo estava muito errado. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher entre os policiais apontando. Olhem, olhem! As pessoas se viraram e o que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco ao lado e, com um movimento rápido, disparou uma arma. O som da explosão ecoou e Clara experimentou o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara levou um instante para processar. Sofia, vamos! Puxou a amiga, mas a confusão tomou conta. A polícia correu tentando proteger os civis. Dentre a gritaria, Clara ouviu uma frase que fez seu sangue gelar. A verdade está enterrada? Ouvindo isso, tudo começou a fazer sentido e a desmoronar ao mesmo tempo. A tensão crescia. Para dizer que tudo tinha mudado era pouco. Clara olhou para o homem encapuzado, bem em sua linha de visão, e sentiu um peso na consciência. Um sentimento de que ele sabia mais do que estava dizendo, quase como se o conhecesse. Pedro, lá longe, agora tentava se afastar. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles. Clara gritou para Sofia, mas ela não
A ouviu, o barulho era ensurdecedor, o tumulto a envolveu e um desespero negro a atingiu. Ela se desesperou, correndo na direção de Pedro, mas ao fazer isso viu algo que mudou tudo. Seu pai parado na esquina com um olhar que Clara nunca tinha visto antes, vazio, sem emoção. Pai, a palavra saiu como um sussurro aterrorizado. Clara, corra, ele gritou, mas não parecia a voz que ela conhecia. Ele olhava para o homem encapuzado com uma expressão de conformidade. Clara sentiu o mundo girar. Qual jogo ali? O que os unia, e assim, no meio do caos, uma nova revelação caiu sobre Clara. O adeus à sua mãe não era o fim, era apenas o começo de um enredo muito mais complexo que a família parecia esconder. O que estava enterrado não eram só os segredos de sua mãe, mas os de toda a cidade, e talvez até os de seu pai. Está tudo se quebrando, pensou, e ao mesmo tempo o coração lhe avisava que o mais sombrio ainda estava por vir. Mergulhar nesse abismo poderia custar tudo, e Clara percebeu que a escolha que tinha pela frente envolvia mais do que um corpo desaparecido. Era um jogo onde a verdade poderia ser a arma mais perigosa de todas. Clara estava paralisada. O colar da sua mãe brilhava em meio àquelas folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ecoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali, as mãos dela tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão de preocupação, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro, Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se. Não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais, olhem! As pessoas se viraram e o que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos, rápido! Elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles, gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo. Sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima, mas era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, uma que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais, sua expressão agora era de desespero. Pedro, não, ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia, Amélia, a mulher que sempre desconfiou que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai, ela chamou, mas ele não a reconheceu. Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca atravessando o silêncio da cena. Caótica, o que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo, querida. Tudo, Amélia respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas há coisas que você não deve levantar. Não somos apenas sua família, somos guardiões de um segredo muito mais profundo. No meio do caos, de repente, a verdade se tornou um labirinto. Seu pai e sua tia estavam ligados a algo que Clara não conseguia entender, um jogo onde ela sempre foi a peça e descobrir a verdade poderia ser fatal. O que eles estariam ocultando? E até onde ela estaria disposta a ir para descobrir? O coração de Clara batia forte, a adrenalina correndo como um rio em ebulição. Ela estava prestes a mergulhar em um abismo de mentiras e segredos, e a linha entre confiança e traição estava se desfazendo. Então uma nova explosão ecoou ao longe e Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. A cidade, sua história, sua vida.
Nada seria como antes. A cada segundo que passava, o mistério se aprofundava e a única coisa que restava em sua mente era como escapar desse pesadelo. Clara estava paralisada. O colar da sua mãe brilhava entre as folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali, suas mãos tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão preocupada, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro! Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se. Não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais, olhem! As pessoas se viraram. O que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos, rápido! Elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles? Gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo, sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima. Mas era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais. Sua expressão agora era de desespero. Pedro, não! Ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia Amélia. A mulher que sempre desconfiou, que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai! Ela chamou, mas ele não a reconheceu. Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca atravessando o silêncio da cena caótica. O que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é, Amélia disse, e Clara sentiu um frio na espinha. As palavras dela mudaram tudo. Sua mãe estava envolvida numa rede de mentiras maior do que você pode imaginar. E não só isso, querida, ela não é sua mãe. O mundo de Clara desabou, o que isso significava. O que Amélia estava dizendo, sua mente girava com cada palavra. O que não pode ser verdade? Ela adotou, a tia disse, o olhar sério. Você é o resultado de um pacto. Há anos um jogo começou e sua mãe era uma peça-chave. Mas agora sua vida corre perigo. Há pessoas que não podem saber que você está viva. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você está falando? Por quê? Ninguém me contou, o desespero transparecia na sua voz. Porque era perigoso, porque ela te protegeu, Amélia disse, a voz tingida de dor. E agora, com a morte dela, você se tornou o alvo. Há segredos enterrados que podem custar sua vida. Nesse momento, uma série de tiros soou novamente e a multidão gritou, afastando-se mais. Clara viu Pedro sendo arrastado e seu pai fixo no lugar. Um labirinto de mentiras agora se espalhava diante dela. Poderia realmente confiar em Amélia. A raiva e a confusão batiam forte em seu peito. Cada palavra que saía da boca dela parecia uma nova facada. E então, no meio de tudo isso, um flash de luz cortou o local. Clara virou-se e viu uma câmera. A verdade será revelada, alguém gritou da multidão. A cena se transformou em um espetáculo, sem saber quem estava filmando. Uma sensação de impotência a atingiu. A revelação de quem ela era estava prestes a ser exposta ao mundo. Era um jogo de sombras e segredos, e Clara estava agora no centro, sem saber em quem confiar. O que mais estava escondido, e qual seria o preço a pagar por essa verdade perturbadora, o destino da cidade e da sua família. Tudo permanecia em suspense, e Clara percebeu que isso era apenas o começo. Clara estava paralisada.
O colar da sua mãe brilhava entre as folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali. Suas mãos tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão preocupada, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro, Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se. Não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais, olhem! As pessoas se viraram e o que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos. Rápido, elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles, gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo, sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima. Era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, uma que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais. Sua expressão agora era de desespero. Pedro não, ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia, Amélia, a mulher que sempre desconfiou que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai, ela chamou, mas ele não a reconheceu. Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca, atravessando o silêncio da cena caótica. O que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é, Amélia disse, e Clara sentiu um frio na espinha. As palavras dela mudaram tudo. Sua mãe estava envolvida numa rede de mentiras maior do que você pode imaginar. E não só isso, querida, ela não é sua mãe. O mundo de Clara desabou. O que isso significava? O que Amélia estava dizendo? Sua mente girava com cada palavra. O quê? Não pode ser verdade. Ela adotou, a tia disse, o olhar sério. Você é o resultado de um pacto. Há anos um jogo começou e sua mãe era uma peça-chave. Mas agora sua vida corre perigo. Há pessoas que não podem saber que você está viva. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você está falando? Porque ninguém me contou. O desespero transparecia na sua voz. Porque era perigoso. Porque ela te protegeu, Amélia disse, a voz tingida de dor. E agora, com a morte dela, você se tornou o alvo. Há segredos enterrados que podem custar sua vida. Nesse momento, uma série de tiros soou novamente e a multidão gritou, afastando-se mais. Clara viu Pedro sendo arrastado e seu pai fixo no lugar. Um labirinto de mentiras agora se espalhava diante dela. Poderia realmente confiar em Amélia. A raiva e a confusão batiam forte em seu peito. Cada palavra que saía da boca dela parecia uma nova facada. E então, no meio de tudo isso, um flash de luz cortou o local. Clara virou-se e viu uma câmera. A verdade será revelada, alguém gritou da multidão. A cena se transformou em um espetáculo. Sem saber quem estava filmando, uma sensação de impotência a atingiu. A revelação de quem ela era estava prestes a ser exposta ao mundo. Era um jogo de sombras e segredos, e Clara estava agora no centro, sem saber em quem confiar. O que mais estava escondido? E qual seria o preço a pagar por essa verdade perturbadora? O destino da cidade e da sua família? Tudo permanecia em suspense, e Clara percebeu que isso era apenas o começo. Mas antes que conseguisse processar o que estava acontecendo, algo ainda mais chocante ocorreu. Um grito rasgou o ar. Era a voz de Sofia. Clara, cuidado! E como se o tempo tivesse parado, Clara viu uma figura encapuzada se aproximar.
Era o mesmo homem que havia disparado. Ele apontou a arma na direção de sua tia. Você deveria ter ficado fora disso, Amélia, e disparou. No entanto, o que Clara não esperava foi o impacto da bala encontrar seu pai em vez de Amélia. O corpo de seu pai caiu pesado e tudo ao redor dela ficou em silêncio. O olhar de seu pai, uma mistura de tristeza e desespero, cruzou com o dela antes de ele desabar. Não! Clara gritou. O mundo ao seu redor explodiu em caos e ela sentiu o chão se abrir. Nesse instante, todos os segredos se tornaram irrelevantes. Só havia dor, uma dor insuportável e uma única pergunta ecoando em sua mente. Quem realmente era ela agora? Clara estava paralisada. O colar da sua mãe brilhava entre as folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali, as mãos tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão preocupada, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro! Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se, não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais. Olhem, as pessoas se viraram e o que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos, rápido! Elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles, gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo. Sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima. Mas era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, uma que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais. Sua expressão agora era de desespero. Pedro, não! Ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia Amélia. A mulher que sempre desconfiou, que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai, ela chamou, mas ele não a reconheceu. Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca atravessando o silêncio da cena caótica. O que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é, Amélia disse, e Clara sentiu um frio na espinha. As palavras dela mudaram tudo. Sua mãe esteve envolvida numa rede de mentiras maior do que você pode imaginar. E não só isso, querida. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Clara virou-se e viu um movimento brusco. O homem encapuzado estava voltando, agora com um objeto cintilante em suas mãos. É tudo por sua causa, ele gritou, a raiva transparecendo em cada palavra. Por que eu? Clara se perguntava, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ele lançou o objeto em sua direção. Clara se lançou para o lado e o que explodiu em um brilho ofuscante. A luz desceu como um manto sobre ela, tornando tudo ao seu redor indistinto. E quando a luz se dissipou, a multidão havia desaparecido, assim como seu pai e Amélia. Clara se viu sozinha, em um espaço agora silencioso, como se tivesse sido arrancada de sua própria realidade. O medo percorreu sua espinha. Sofia, Pedro, seu coração batia forte, mas só havia ecos. Foi então que ela percebeu o que estava segurando, o objeto cintilante. Uma pequena caixa que parecia pulsar com energia. Clara não sabia o que fazer, o que estava acontecendo. Enquanto virava a caixa, um símbolo se revelou. Um símbolo que era idêntico ao do diário da mãe. Os segredos estavam começando a se entrelaçar de uma maneira que ela nunca tinha imaginado. Não posso estar sozinha nisso.
Clara murmurou, o nó na garganta se apertando, o que a caixa escondia e o que realmente aconteceu com sua família, a dúvida a consumiu. Se ela continuasse nessa busca, não apenas descobriria a verdade, mas poderia também mudar tudo, e isso poderia custar muito mais do que seu coração estava disposto a pagar. Com o olhar fixo na caixa, Clara fez uma escolha silenciosa. Ela precisaria se aprofundar nesse jogo sombrio, mas seus instintos gritavam, havia algo mais, algo terrível. Naquele momento, uma nova pergunta ecoou em sua mente, mais urgente do que todas as outras. Talvez o perigo maior não fosse o que estava fora, mas sim o que estava dentro dela. Clara estava paralisada. O colar da sua mãe brilhava entre as folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali. Suas mãos tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão preocupada, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro! Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou. Afaste-se, não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais, olhem! As pessoas se viraram e o que aconteceu a seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos. Rápido, elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles, gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo. Sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima. Mas era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, uma que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais. Sua expressão agora era de desespero. Pedro, não! Ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia Amélia, a mulher que sempre desconfiou que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai, ela chamou, mas ele não a reconheceu. Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca atravessando o silêncio da cena caótica. O que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é, Amélia disse, e Clara sentiu um frio na espinha. As palavras dela mudaram tudo. Sua mãe esteve envolvida numa rede de mentiras maior do que você pode imaginar. E não só isso. Querida, nesse instante um grito rasgou o ar. Clara virou-se e viu um movimento brusco. O homem encapuzado estava voltando, agora com um objeto cintilante em suas mãos. É tudo por sua causa, ele gritou, a raiva transparecendo em cada palavra. Por que eu? Clara se perguntava, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ele lançou o objeto em sua direção. Clara se lançou para o lado e o que explodiu em um brilho ofuscante. A luz desceu como um manto sobre ela, tornando tudo ao seu redor indistinto. Como se a realidade tivesse mudado, Clara se viu numa sala escura, as paredes revestidas de símbolos e desenhos esquisitos. Era um lugar que ela reconheceu, o sótão da casa de sua avó. Mas estava diferente. Uma lousa enorme coberta de anotações estava lá e no centro estava o símbolo que vira. Na caixa, rodeado de fotos de sua mãe. Não! Clara gritou, tentando entender onde estava. Mas algo chamou sua atenção, uma voz familiar ecoou. Clara, é você! Era Pedro, mas não parecia ele. Era como se uma sombra o envolvesse. Ele estava olhando para ela, mas seu rosto não tinha expressão. Pedro, o que aconteceu? Onde estamos? Clara perguntou, o coração acelerando.
Estamos na verdade, no meio do que ela começou, ele respondeu, mas havia algo obscuro em seu tom. A sua mãe não estava apenas protegendo você, Clara. Ela estava liderando, levando aonde o nó em sua garganta apertava. Alguma coisa estava errada. Você não entende, Clara? Isso é maior do que nós. Sua mãe fez um pacto com os antigos. E você é a chave. A voz de Pedro soava distante e quando ele se aproximou, seu olhar mudou. Quando ela desapareceu, você não lembrou de nada, não foi? Ela apagou suas memórias. Foi como um soco no estômago. Todas as lembranças sorridentes, os momentos felizes, tudo sendo dilacerado. Não, isso não pode ser verdade. Ela me amava, ela me protegeu. Clara gritou. Seu coração disparou, a angústia invadindo-a. Ele não tinha como saber. Amava. Clara, o amor dela era o que a aprisionou. A expressão de Pedro era uma máscara de dor. Você não é apenas uma garota normal. Você é parte de algo que vai além da sua compreensão. Eles vão querer você de volta, e quando descobrirem que você está aqui, o que ele estava dizendo era perigoso, uma onda de pânico a atingiu. Ela recuou, o peito subindo e descendo rapidamente, e de repente lá estavam os rostos da multidão, suas expressões confusas. Clara estava de volta sem entender. Pedro, gritou, mas a imagem dele se desfez em fumaça. Tudo estava se misturando. Não, ela estava desesperada. Pedro, não me deixe. Os espelhos da verdade estavam quebrando e ela se viu diante de uma nova realidade. A multidão ainda estava lá, mas o que ela havia ouvido pela boca dele ecoava. A chave! Quem era a chave? Sua cabeça girava, o peso da revelação esmagando-a. Sofia a puxou de volta. Clara, precisamos ir, eles estão vindo. O olhar de Sofia estava carregado de urgência. Mas e Pedro, não podemos deixá-lo. A expressão de Sofia se endureceu. Ele não é mais quem você achava que era. Você precisa confiar em mim. Como assim? Clara não sabia quem confiar mais. A tensão subia e naquele momento tudo que parecia claro se tornava nebuloso. Quem era seu verdadeiro amigo? Oh, que sua mãe realmente fez? E para onde tudo isso as levaria? A única coisa que restava era a sensação de que a verdade estava mais próxima, mas também mais aterradora do que jamais imaginou. E de repente, Clara sabia, o jogo havia mudado e ela estava no centro dessa tempestade. Clara estava paralisada. O colar da sua mãe brilhava entre as folhas secas e tudo parecia mais sombrio. As palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Sua mãe estava envolvida em algo maior. O que isso significava? Porque o colar estava ali. Suas mãos tremiam enquanto observava a multidão inquieta atrás dela. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz quase perdida entre os murmúrios do povo. Ao lado, Sofia, com a expressão preocupada, tocou seu braço. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu juntas. A pressão em seu peito aumentava. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Subitamente, uma gritaria cortou o ar e ela virou-se rapidamente. No centro da confusão, uma figura familiar se destacava. É o Pedro! Clara gritou, o coração disparando. Pedro, seu amigo de infância, estava cercado por policiais, pálido e com os olhos arregalados. O que ele está fazendo aqui? Sofia também parecia aflita. Ele sempre tinha respostas. Clara, e se ele souber algo sobre sua mãe? Antes que pudessem se aproximar, um policial gritou, afaste-se. Não é seguro aqui. A multidão começou a se mover em direções opostas. Pedro! Clara gritou, mas a voz falhou. Ele fez um gesto estranho para ela e uma onda de preocupação a atingiu. Algo estava muito errado. De repente, uma mulher gritou entre os policiais, olhem! As pessoas se viraram e o que aconteceu? A seguir foi um horror impensável. Um homem encapuzado surgiu de um beco e disparou uma arma. O som foi ensurdecedor e Clara sentiu o tempo desacelerar. A multidão entrou em pânico. Clara segurou Sofia pela mão. Vamos, rápido! Elas correram juntas, mas Clara olhou para trás e viu Pedro sendo empurrado. Ele sabia e isso a apavorou. Ele está junto com eles! Gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de concreto ecoou atrás dela. Uma parede desmoronou e pedregulhos voaram, levantando uma nuvem de poeira. Clara caiu, arrastando Sofia junto, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Quando o pó assentou, Clara vislumbrou algo, sua mãe, ou melhor, uma imagem dela num cartaz colado numa parede próxima. Mas era uma imagem estranha. Sua mãe estava sorrindo, mas o que lhe chamou a atenção foi uma assinatura, uma que não reconhecia. Enquanto tentava se levantar, notou que Pedro lutava contra os policiais, sua expressão agora era de desespero. Pedro, não! Ela gritou, mas ele estava completamente perdido. Então, no meio da confusão, seu pai apareceu, mas ele não estava sozinho. Clara paralisou. Ao lado do seu pai, alguém que ela nunca esperaria ver ali, sua tia Amélia. A mulher que sempre desconfiou, que tinha um brilho de segredos nos olhos. Clara sentiu um arrepio na espinha. Pai! Ela chamou, mas ele não a reconheceu.
Aquele olhar vazio, quase ameaçador, parecia não pertencer a ele. Amélia avançou e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, não podemos deixar que você descubra a verdade sobre sua mãe. A voz dela soou como uma faca atravessando o silêncio da cena caótica. O que você sabe? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, mas a intensidade era enorme. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é, Amélia disse, e Clara sentiu um frio na espinha. As palavras dela mudaram tudo. Sua mãe esteve envolvida numa rede de mentiras maior do que você pode imaginar. E não só isso, querida. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Clara virou-se e viu um movimento brusco. O homem encapuzado estava voltando, agora com um objeto cintilante em suas mãos. É tudo por sua causa, ele gritou, a raiva transparecendo em cada palavra. Por que eu? Clara se perguntava, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ele lançou o objeto em sua direção. Clara se lançou para o lado e o que explodiu em um brilho ofuscante. A luz desceu como um manto sobre ela, tornando tudo ao seu redor indistinto. Com um estalo, Clara se viu de volta no sótão da casa de sua avó, mas não estava sozinha. Pedro, agora com uma expressão vazia, estava à sua frente. Clara, disse ele, a voz trêmula, se você não me ajudar, isso vai terminar mal. Mas como assim? O que está acontecendo? Clara sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. Venha comigo, ele a puxou para a porta do sótão. Precisamos achar a verdade antes que seja tarde demais. Clara hesitou, mas a urgência na voz dele a impulsionou a seguir. Eles desceram as escadas rapidamente. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas. Quando atingiram o corredor, tudo parecia mais escuro. O silêncio era opressivo. Então Clara ouviu um ruído vindo do porão. Pedro, o que foi isso? Ela parou. Devemos ir, ele sussurrou, mas antes que pudesse insistir, uma sombra passou rapidamente na parede. Clara congelou. O que era aquilo? Então algo bateu na porta do porão com um estrondo. Clara! Uma voz feminina gritou. Era sua mãe. Você está viva? Clara gritou, mas Pedro segurou seu braço. Não, você não entende. A porta do porão se abriu e uma figura encapuzada surgiu, empurrando sua mãe para fora do esconderijo. Clara ficou em choque. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia processar. A expressão da mãe era de desespero e ela se virou para Clara. Não, você não pode estar aqui. O que ele te disse? Você precisa sair agora. Estou aqui para te ajudar. Clara gritou, mas o terror nos olhos da mãe a paralisou. Você deve ir, eles vão te encontrar. Ao fundo, a figura encapuzada começou a se aproximar e Pedro, em um ato de proteção, empurrou Clara para trás. Corra, Clara, agora! Mas Clara hesitou. Pedro, não! Enquanto a figura encapuzada se aproximava, uma luz partiu da mão dele, iluminando o rosto agora contorcido do homem. Clara ficou paralisada ao ver alguém que conhecia bem. Não pode ser, é você, tio Carlos. Acabou, Clara, ele disse, puxando a capuz para trás. Você não deveria ter voltado. Agora todos estão em perigo. Um nó se formou na garganta de Clara. O que ele estava dizendo e por que sua mãe estava sendo ameaçada. Ela olhou para Pedro, que agora também estava paralisado. O que você fez? Quem você realmente é? Antes que pudesse receber uma resposta, os gritos começaram a ecoar ao redor deles, mas agora não eram apenas de pânico. Eram de dor e Clara soube que algo devastador estava prestes a acontecer. A revelação sobre seu tio e a verdade oculta sobre sua mãe apontavam para um caminho sombrio. O chão tremia, as luzes piscavam e a verdade parecia que estava bem ali, mas não estava disposta a ser descoberta. Vocês não vão escapar, Carlos repetiu com um sorriso sombrio. E nesse instante tudo mudou. O que era apenas uma busca por respostas agora se tornava uma luta pela vida. Mas e Clara, em quem ela realmente podia confiar, a linha entre amigo e inimigo se desfez diante de seus olhos. A escuridão se aproximava e a única certeza que restava era que nada seria como antes. O caos reinava. Clara sentiu seu coração disparar enquanto tio Carlos avançava. O olhar penetrante dele era como um punhal. Você não sabe o que está fazendo? Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Eu sei que você está envolvido em algo muito maior. Clara retrucou, forçando-se a ficar firme. Você destruiu tudo o que minha mãe construiu. A tensão era palpável. A mãe dela estava entre lágrimas, o rosto pálido, como se a vida estivesse sendo drenada dela. Clara, você precisa entender, ela começou, mas antes que pudesse terminar, a figura encapuzada se aproximou ainda mais. Calem-se, Carlos bradou, os olhos cheios de uma fúria sombria. Vocês não têm ideia do poder que estão brincando. E qual é esse poder? Clara desafiou, o nó em sua garganta ainda lá, mas agora se misturando com uma raiva crescente. Só existe dor e destruição. Pedro estava ao lado dela, ainda aturdido, mas com uma determinação nada comum. Calem-se, ou vocês vão se arrepender, ele gritou, o que fez Carlos hesitar por um instante. A multidão na sala parecia parada em um tempo suspenso, apenas observando e esperando.
que algo acontecesse. Clara olhou para os rostos das pessoas à sua volta, derivando de medo a reprovação. Alguém precisa fazer algo, gritou uma mulher que estava perto e outras vozes se uniram. Foi o suficiente para afetar Carlos. Ele rapidamente ergueu uma mão. Quietos, a verdade de tudo isso não pode ser revelada. Vocês estão todos em perigo. A chave que Clara possui não é apenas um símbolo, é uma sentença. Uma sentença para você, Carlos, e não para nós. Clara disparou, o calor da verdade se levantando dentro dela. Eu sou a filha da minha mãe. Vou descobrir o que ela escondeu. Um grito ecoou do fundo da sala e as luzes começaram a piscar. A energia estava mudando e a tensão elétrica cercava. Vocês não entendem? O que está em jogo é mais do que suas vidas, Carlos. Bradou, mas a determinação de Clara se fortalecia. Então, sem pensar duas vezes, ela puxou o colar de sua mãe do bolso, seu brilho refletindo a luz ao redor deles. Não tenho medo de você, gritou para Carlos, a coragem queimando como fogo em sua alma. Eu vou descobrir a verdade e se isso significar lutar, então que assim seja. Como se as palavras de Clara despertassem uma onda de poder, as luzes começaram a brilhar intensamente. Carlos viu com horror. Não, ele berrou, mas era tarde demais. O colar flutuou, pulsando com uma energia quase palpável. Clara sentiu que a verdade a envolvia, levando a um lugar onde a dor, a alegria e os segredos da sua família se entrelaçavam como dançarinos em um balé sinistro. Uma imagem fugaz da sua mãe lhe sorriu e tudo fez sentido. Em um último ato de desespero, Carlos se lançou na direção dela, mas Clara já estava um passo à frente. A pulsação da verdade se intensificava. Ela precisava ir além da dor e desenhar sua própria história. O colar brilhou mais intensamente, um feixe de luz cortando a escuridão, e um surto de energia explodiu, fazendo todos voar para trás. Quando a poeira assentou e a luz diminuiu, Carlos estava caído, enquanto sua mãe e Pedro a olhavam com espanto e admiração. Você fez isso, sua mãe murmurou, a voz trêmula. Clara olhou ao redor, sentindo uma onda de alívio. Eu vou descobrir a verdade. Não importa o que aconteça. Mas então uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que será que o futuro ainda guardava? A cidade não seria a mesma e Clara estava no centro dessa transformação. Os segredos que haviam sido enterrados poderiam ressurgir a qualquer momento, e o que ela havia despertado poderia tanto protegê-la quanto ameaçá-la. E nesse momento, com a adrenalina ainda pulsando, Clara percebeu que havia muito mais por vir. A batalha apenas começava. E aí, finalmente, precisamos de você. Não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que novas histórias cheguem até você. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio a este canal. Não espere NM mais o M segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância disso.